Salve, salve, primeiros anos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O professor está fazendo esse vídeo explicando um pouco sobre as causas do surgimento da filosofia. O que fez com que a filosofia se desenvolvesse e surgisse como uma potência lá na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C. E por que o professor está fazendo isso? Já que o professor já cobrou essas atividades. Pessoal, nós temos que ter consciência de que isso que nós estamos vendo em filosofia, ele é a base de todo o ensino médio. Tá? Agora, no primeiro ano, a gente está vendo toda a parte histórica da filosofia, sempre tentando mediar um pouco com as nossas realidades, certo? E aí, quando você vê assim, que antes de existir a filosofia, existia uma coisa que a gente chama de mito, de mitologia, tá? Nós temos que entender o seguinte: a mitologia, ela é baseada e pautada em cima da crença, daquilo que você crê. Já a filosofia, ela vai buscar explicações racionais, certo? É a mesma coisa que nós estamos vivendo nesse tempo, da nossa existência. Na filosofia tem aquelas 3 perguntas mais fundamentais: da onde viemos, quem somos, para onde vamos. Quem somos hoje, enquanto seres humanos, durante uma crise de pandemia? E ainda muitos incrédulos, vamos usar essa palavra, ficam dizendo: isso não é nada, isso é só uma gripezinha. Pessoal, a coisa é muito séria, certo? Quando a gente estuda história, a gente vê na história que já houve surtos, já houve epidemias, e nós conhecemos muito bem quais foram as consequências. O que nós estamos usando hoje é exatamente isso que a filosofia antiga começa a utilizar para entender o seu mundo, que é a razão. Sócrates talvez tenha sido o primeiro, a filosofar sobre o que nós somos, mas a pauta filosófica, ela vai estar em cima da razão propriamente dita, certo? Então, gente, a filosofia, ela vai surgir de um processo de dúvida. Por que vem essa dúvida? Da onde vem essa dúvida? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que ter presente é que a Grécia Antiga, ela tinha algumas condições geográficas bem pertinentes, bem importantes, certo? Se você olhar no mapa, a Grécia, ela está bem no meio, de vários povos, várias culturas diferentes. E os gregos, eles tinham uma certa relação, um certo relacionamento com esses outros povos. Isso porque, se você olhar toda essa parte que está em verde, e essa parte que está em laranja, isso aqui tudo corresponde à Grécia Antiga. Então, a gente não pode dizer que ela é um país único, mas ela é um país dividido em vários pequenos estados, certo? E por conta disso, nós vamos ter algumas causas, e a gente vai estudar cada uma delas. A primeira causa do surgimento da filosofia, e que alguns consideram como sendo as duas coisas simultâneas, filosofia e política, elas vão surgir simultaneamente, elas vão surgir juntos. Por quê? Justamente por essa questão geográfica aqui. O que acontecia, gente? Como não é uma cidade apenas, não é um país com limites definidos, pequenos, existiam vários assentamentos gregos, várias pequenas colônias gregas. E essas colônias, elas eram constantemente invadidas, saqueadas. Homens gregos eram transformados em escravos. Então, alguma coisa precisava ser feita.
Vamos lembrar que na mitologia, o que eles faziam? Rezava-se para os deuses, e somente isso. A partir do momento que eles começam a perceber que há necessidade de uma reformulação, de uma reorganização, né, é que vai surgir essa questão política. O que eles fazem? Basicamente, eles começam a se reunir em praças públicas e começam a deliberar, eles começam a discutir sobre aquilo que é mais importante, não mais numa perspectiva religiosa, mas agora numa perspectiva de Estado. Então antes nós tínhamos o quê? Vários sacerdotes, e os sacerdotes ditavam o que deveria ser feito. Vamos construir um templo a Atenas, vamos construir um templo a Zeus, né? A Hércules e assim por diante. Agora, vamos construir frotas navais, vamos instituir um sistema militar, né? Como tinham lá os espartanos, né? O homem espartano, ele começava a servir o exército por volta de 7 anos de idade, né? E servia o exército, servia o Estado até lá aproximadamente seus 26, 28 anos, quando então ele era liberto da obrigação militar. Aí ele podia casar, podia ter seus filhos, podia ter suas terras, podia ter seus escravos e assim por diante. Mas até esse período todo, ele não pertencia à sua família. Ele pertencia ao Estado, certo? Então, aí vem essa questão política, né? De discutir o que é mais importante. Causa social. Por conta desse poderio militar que passa a existir na Grécia, os gregos, eles, ao invés de eles serem invadidos, eles passaram a invadir, certo? E quando eles invadiam, eles saqueavam, roubavam, matavam, e muitos eles capturavam para ser seus escravos. Então aquele que já tinha terminado o serviço militar, ele podia ter seus escravos. Então era muito normal, né, o cidadão grego ter vários escravos, né? Aí o que acontecia? Enquanto eles podiam ir na ágora, na praça, para discutir as questões políticas, quem ia fazer a comida, quem ia preparar a sua roupa, quem que ia limpar a sua casa e tudo mais? Ora, gente, os escravos, eles não precisavam mais fazer isso. Eles tinham uma coisa que a gente chama de ócio. Ócio, só que é um ócio virtuoso. O ócio, o que é? É um tempo livre. Vocês aí agora, durante esse período de pandemia, devem estar com bastante tempo livre. O que nós estamos fazendo do nosso ócio? Tá só com videogame? É legal? Pode ser legal. Mas lembrem, e vamos usar da razão, que tem algumas coisas que são bastante importantes. Vocês agora estão no ensino médio, vocês estão num período de transição entre a fase de infância enquanto criança para a fase de adultos. O que nós vamos considerar a fase adulta? 18 anos, término do ensino médio, o ensino básico, né? Sei que é uma grande oportunidade para muitos terminar o ensino médio, mas vamos lembrar, gente, o ensino médio ainda é ensino básico, é o mínimo. É aí que a sociedade vai dizer, olha, agora você é um homem, agora você é uma mulher, agora você é um adulto, certo? Bom, depois disso, nós também vamos ter a causa cultural. O que acontece nessa causa cultural? Como os gregos viviam num território de bastante movimentação geológica, de erupção vulcânica, eles tinham um solo bastante pedregoso. Então a base da produção, vamos dizer assim, agrícola dos gregos, era a uva e o trigo. E o que se faz da uva e do trigo? Da uva eles tiravam o vinho, o vinagre, e o trigo não. Era uva e oliva, né? Então da uva eles tiravam o vinho, tiravam o vinagre, e da oliva eles tiravam o óleo. Ninguém pode sobreviver com esses dois alimentos. Então o que eles faziam? Eles pegavam esses alimentos que eles produziam em abundância e comercializavam, trocavam com outros povos mais distantes, tá?
Você vê, por exemplo, lá assim, tinha a Macedônia, tinha a Grécia Antiga e assim por diante. A Grécia Antiga não, desculpa, o Egito, né? O Egito, ele era um celeiro de trigo, né? Quem já estudou um pouco lá em história, o rio Nilo, então, ele transbordava uma vez no ano, fertilizava, né? Enchia lá de musgo, de tudo que estava no fundo do rio, a terra. Quando ele voltava para o leito, aquela terra estava fertilizada, então eles podiam produzir, e eles produziam muito trigo. Então, aí começa a ver essa troca. É uma troca comercial, mas também ela é uma troca cultural. Imagine o seguinte, lá na Grécia Antiga, eles tinham Zeus ou Júpiter como Deus Supremo. Mas quando eles chegavam lá nos egípcios, eles encontravam um outro Deus que equivalia a Zeus, que era o Deus Ra. E aí começa a surgir algumas dúvidas, tá? Mas então qual é o Deus verdadeiro? Então, nessa mediação começa a haver um questionamento, uma dúvida sobre a sua própria cultura, sua própria identidade, suas próprias crenças, certo? Vamos pegar assim, a gente fala, por exemplo, em matemática, Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático, mas muito da matemática de Pitágoras veio lá da Ásia, né? Da Ásia Menor, que ele passou um bom tempo lá e depois levou para a Grécia, e na Grécia ele desenvolveu e acabou ganhando fama, certo? Então tem essa causa cultural toda embutida aí. Causa econômica, como o professor estava falando, os gregos, geograficamente, eles estavam em torno do mar Mediterrâneo e eles controlavam os portos. Tudo que entrava num país, tudo que saía de um país, por exemplo, os macedônicos com os egípcios, né? Passavam pelos portos gregos. E os gregos cobravam uma taxa, digamos assim, para que essa mercadoria pudesse ser transportada por seus barcos, para que seus barcos pudessem ser aportados em seus portos e assim por diante, certo? Então, o que os gregos vão fazer com isso, gente? Eles industrializam a uva, que transforma em vinho, a oliva, que transforma em azeite. Agora você pensa assim, uma caixa gigante de uva, de repente você tinha que fazer uma garrafa de vinho, se tornava um tamanho muito menor. Então, o que começa a acontecer aí? Até então, só existia uma coisa que era chamado de escambo. O que é o escambo? Eu tenho grãos, eu troco por uma garrafa de óleo, né? Só que aquela quantidade de grão é uma coisa e o óleo é outra. Então, assim, para fazer o óleo, você tem uma quantidade grande de oliva que você vai espremer, vai tirar o óleo, e a semente está ali. A semente é aquela ali, só vai ser triturada e transformada em farinha, né? No caso do trigo, tá? Aí o que eles começam a fazer? Eles começam a criar uma certa moeda monetária, né? Que vai dar um poder muito grande de abstração aos gregos antigos, certo? Daí vem essa questão da invenção da moeda, a invenção da escrita e a invenção do calendário. Por que foram tão importantes, né? Se eu perguntar para a turma assim, o que é uma moeda? O que é uma moeda? Tá? Muitos vão dizer, professor, é um pedaço de metal, é dinheiro, é o salário. Pessoal, moeda é tempo de vida. Basicamente isso. Quanto tempo eu levei para produzir o vinho? Quanto tempo você utilizou para fazer o trigo? Certo? Então, é aí que determinados produtos começam a ter um valor maior ou menor em relação a outros produtos. Se você olhar para a nossa economia hoje, né? Por exemplo, assim, quando dá um ano que tem um tempo bom, que não tem muitas pragas e todo mundo consegue produzir milho, o preço do milho vai subir ou vai descer? Óbvio que o preço do milho vai descer, porque todo mundo tem. Agora, se der um ano bastante ruim de colheita, né, e poucos conseguem produzir milho, aquele milho quase vai ser vendido a preço de ouro,
né? Então é essa analogia que se faz em relação ao aspecto da moeda, né? É o tempo que se leva para usar, ou para fazer, ou para produzir. É o tempo de vida. Então, por exemplo, assim, você não investe nada na tua educação. De repente, nesse ano você vai desistir de estudar, parar de estudar, né? E vai começar a trabalhar. Quanto que vão pagar pela tua vida? Pelo teu tempo de trabalho? Agora, se você investir, né, correr atrás, se esforçar, né, superar as dificuldades, e eu acho que esse é um período de bastante superação. Nós, professores mesmo, estamos tendo aula de informática torto direito, né? Eu consigo superar tudo isso e eu consigo investir na minha existência. Eu termino o ensino básico, vou fazer um curso técnico, vou fazer uma faculdade. Será que o meu tempo de vida vai ser o mesmo? Uma hora de quem não tem formação nenhuma e uma hora de quem investiu tempo na sua vida ou investiu esforço para melhorar a sua qualidade de trabalho, será que vai ser o mesmo? Óbvio que não, né? E aí, gente, então a invenção da escrita e a invenção da moeda vai dar um poder de abstração muito grande aos gregos, certo? Até hoje a nossa linguagem, né, a nossa escrita, ela é pautada em cima da escrita grega. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, ieta, teta, iota, capta, lambda, mu, nu, chi, omicron, pi, rho, sigma, né? O símbolo da filosofia, o fi, né? Então essa é a base da escrita. E por que ela vai ser tão abstrata assim? Galera, antes de existir a escrita alfabética, existiam outras escritas. Só que as outras escritas elas eram muito mais complexas, né? Eram desenhos como esses hieróglifos, né? E eram bem mais reduzidos. Às vezes um único desenho significava uma palavra inteira ou algo que se queria dizer. Com a invenção da escrita, o que nós fazemos? Nós inventamos símbolos, cada símbolo corresponde a um som, a junção desses sons formam as palavras. E o que é interessante nisso tudo? É que antes da invenção da escrita, as histórias normalmente elas eram narradas oralmente. E todo mundo já deve ter brincado de telefone sem fio. Cada conto aumenta um ponto, né? Então não existia uma legitimidade na palavra falada. Agora com a palavra escrita, por exemplo, você escreve lá um testamento, você já está morto, mas não mostrou para ninguém enquanto você estava vivo. Alguém está arrumando suas coisas e encontra aquele testamento. Você não vai mais precisar falar qual é a tua vontade, porque a tua vontade já está registrada. Assim como as escritas, os textos que a gente estuda aí de Sócrates, Platão e Aristóteles. Imagina, se alguém não tivesse escrito esses textos lá naquela época, no século 7, século 5 antes de Cristo, será que nós conheceríamos ainda essas pessoas? Será que nós saberíamos o que eles pensavam, já que hoje talvez nem os ossos deles, né, os arqueólogos não conseguiram encontrar ainda, nem os túmulos deles os arqueólogos conseguiram encontrar? O que nós temos é basicamente algumas, além da parte escrita, né, nós temos alguns bustos, né? Vamos ver aqui, ó, um busto, né, como esse aqui de Pitágoras, tá? Então daí a necessidade, daí a importância da escrita e da moeda, né, como símbolos ou possibilidades de abstração, né? O que é essa abstração? Gente, a abstração, ela não é o objeto em si, né, como a moeda, não é o metal em si. Se fosse pelo metal, eu poderia pegar um pedaço da maçaneta ali da porta e comprar pão. É metal, mesmo metal talvez. Mas o símbolo, o valor que se dá a este metal, não é o mesmo valor que se dá a outros metais. E é isso que a gente chama de abstração. Uma hora do teu trabalho, né, no ensino médio pode estar custando o quê? R$4,50, R$5 no máximo, né?
Você faz um curso superior, dependendo do que você vai fazer, aquela mesma hora, ela pode custar lá 40, 50 reais. Né? Veja, isso é abstração. É você sair desse modelo de escambo para dar um valor diferente para as coisas. Certo? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco esse processo, né? Todas essas causas são as causas que vão dar origem à filosofia propriamente dita. E no próximo dia, próximo vídeo, o professor vai postar junto, tá? O professor vai falar sobre os períodos da filosofia. Espero que todos estejam muito bem. Cuidem-se, saiam de casa somente se for extremamente necessário e até um próximo momento. Certinho? Até mais!